E hoje a gente fala sobre, pelo menos para concluir essa parte sobre disciplinas espirituais, ainda vamos continuar sobre as questões de discipulado, mas sobre disciplinas espirituais, queria conversar com vocês sobre primazia, sobre aquilo que nós oferecemos a Deus, o todo que nós podemos oferecer a Deus, tá bom? E para isso, né, eu queria ler um texto com vocês, deixar esse texto para que a gente pudesse comentar sobre ele, de Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. A bela história do jovem rico, né, onde nós conhecemos mais como dessa forma, o jovem rico. Então, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. E a gente lê do verso 17 até o verso 30. Tá bom? Vou ler com vocês, vou aproveitar que já está na tela aqui e vou ler com vocês como está na tela. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou triste, ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos os que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, bens, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Só até o 30, nós podemos comentar. Eita, eu fico sempre pensando nessas questões de disciplina, como às vezes uma coisa é mais difícil que a outra, não é? Tem pessoas que têm uma grande dificuldade realmente da leitura da Bíblia e precisam, então, manter esse hábito para poder ganhar o costume, e assim a oração, enfim, e assim as disciplinas espirituais. Agora, oferecer a primazia, ou seja, tudo que temos, oferecermos a Deus, também é uma disciplina, e eu digo a vocês, é uma das coisas mais difíceis que existem. É realmente oferecer, a gente não só falar, mas entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos é de Deus, e oferecer tudo que temos e somos a Deus. Depender 100% de Deus. Oferecer a nossa vida a Deus é uma prova também, é um aspecto de dependência que nós temos de Deus. Quando eu estou dizendo a Deus que, olha, tudo que eu tenho, Senhor, a minha casa, os meus bens, os meus dons, os meus talentos são seus, faz como o Senhor quer. Quando eu oro dessa forma e quando eu procuro viver dessa forma, isso é uma das disciplinas, isso é uma das maneiras que nós estamos dependendo totalmente de Deus. Essa história não é conhecida como a história do jovem rico, porque realmente é um jovem que se achega ali para o Senhor Jesus,
e que é declarado por ele mesmo, né? E Jesus fala isso, que ele tinha muitos bens, muitas propriedades, então ele era um jovem rico. É uma história com inúmeras lições sobre dependência de Deus e sobre primazia, sobre como nós devemos oferecer a Deus. É muito interessante como o Senhor Jesus está fazendo sua missão, né? E quando Jesus sai, né? O texto diz que quando Jesus sai para Jerusalém, eu acho algumas coisas muito interessantes, né? Porque um homem, diz o verso 17, um homem veio correndo na direção de Jesus, ajoelhou-se diante dele, perguntou e fez uma pergunta para ele: bom mestre, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Tiveram muitas pessoas que ao longo do ministério de Jesus também foram até Jesus, chegaram até Jesus, totalmente dependentes, realmente quando se prostraram diante de Jesus, ou quando fizeram pedidos a Jesus, como foi o caso daquela mulher do fluxo de sangue, como foi o caso nessa mesma situação, né, da mulher do fluxo de sangue, de Jairo, que estava com a filha quase morrendo em casa, que chega inclusive a falecer. Foram pessoas que se chegaram com total humildade, que se chegaram diante do Senhor Jesus com total dependência. Agora, esse homem tem um diferencial. Essa maneira que ele foi correndo para encontrar o Senhor Jesus e se ajoelha diante de Jesus e fala com Jesus, foi para mostrar, é explícito isso no texto, foi para mostrar uma espiritualidade diante de todas as outras pessoas. Foi para dizer para as outras pessoas que, olha, eu estou aqui e o que eu tenho e o que eu faço para Deus. E querer ouvir de Jesus uma palavra de, tá tudo certo, você está bem, é isso mesmo. E ele chega diante de Jesus e eu acho muito interessante, não é? Porque dá para a gente já pensar em algumas coisas aí. Porque ele chega diante de Jesus e esse jovem chega diante de Jesus, já chamando Jesus de bom mestre. Esse jovem representa tantas pessoas hoje em dia, gente. Tantas e tantas pessoas hoje em dia. Como assim, né? É alguém que se achega a Deus para mostrar o que tem, não para precisar, não para depender, não para dizer, Senhor, eu estou aqui, o que eu tenho é teu, eu preciso do Senhor, mas para meio que apresentar diante de Deus suas obras, para apresentar diante de Deus o que faz, para apresentar diante de Deus coisas, para dizer, olha, eu estou bem com Deus, né? Eu estou muito bem aqui com Deus, olha só o que eu faço aqui diante de Deus. Esse jovem representa a história de muitas pessoas religiosas hoje, que acham que podem chegar diante de Deus com seus bons atos de justiça e dizer, Deus, eu posso ser justificado diante do Senhor, eu estou bem diante do Senhor, porque está aqui, olha aqui o que eu faço, olha o que eu sou. Agora, o que é bem interessante nesse texto, não é? É que Jesus, eu gosto de dizer, eu estava vendo aqui, Jesus desmonta ele. Jesus desmonta ele logo no comecinho, quando ele chega, né, todo apresentado ali, dizendo, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna, e Jesus diz assim, por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. E não que Jesus não fosse bom, até porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Mas quando ele estava dizendo bom mestre, que Jesus disse, por que você me chama de bom? Jesus está dizendo para esse jovem, olha, atentem para isso, dizendo que somente Deus é bom, é porque da maneira que aquele jovem estava se colocando, ou apresentando, ou dizendo aquilo, a motivação dele, na verdade, de se achar bom diante de Deus, Jesus está dizendo para ele, não, você não é tão bom assim para falar dessa forma, para ter essa motivação para falar, somente Deus é bom. Jesus já começa desmontando esse jovem que foi apresentar seus atos de justiça diante de Deus, diante do Senhor Jesus, para, na verdade, ser visto pelos outros e mostrar que fazia algo bom para Deus, dizendo que não importa, mais ou menos quero parafrasear, né, dando uma interpretação ao que o Senhor Jesus disse, dizendo mais ou menos assim, olha, não importa tudo isso não, Deus é que é bom, Deus é que é plenamente bom, Deus é que é 100%, é que totalmente bom. Então já começa, fica pensando, esse bom mestre, aí Jesus, a primeira palavra de Jesus para esse jovem, eu fico pensando, é logo um desmontar, é um corte, como a gente diz. Não, não é assim não.
E aí começa esse diálogo de Jesus com esse jovem, não é? E eu acho muito interessante, queria reler com vocês o que diz o versículo 21 desse texto. Porque o versículo 21 vai nos dizer: com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no reino tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O que é interessante a gente pensar é que antes disso, não é? O Senhor Jesus está falando com aquele jovem, dizendo que ele precisava seguir os mandamentos, né, nos versículos anteriores. E esse homem chega e diz assim: ah, Senhor, eu tenho obedecido todos esses mandamentos desde a juventude. É outra forma de chegar sem a dependência de Deus, sem depender de Deus, dizendo apenas o que ele fez, seus atos de justiça. E aí Jesus disse: ah, tá bom, mas te falta então uma coisa. Te falta uma coisa. E Jesus coloca diante dele aquilo que era a primazia para a vida dele. De repente ele obedecia os mandamentos, mas ainda Deus não era prioridade para ele. O Senhor não era ainda prioridade para ele. Ele ainda era alguém que não estava totalmente dependente de Deus, mas de que dependia, e demonstra isso quando quando Jesus coloca em jogo aqui os seus bens. Vende então os seus bens. Você não quer servir a Deus, então vende tudo que você tem. Dá para os pobres, e aí você vem e você me segue. O texto diz que aquele jovem se entristece porque possuía muitos bens, porque o seu coração certamente estava naqueles bens, porque ali ele demonstra de que, apesar de fazer tantos atos bons, aparentemente bons, diante de Deus, mas Deus ainda não era sua primazia. Não, porque ainda tinham coisas que não deixavam servir totalmente a Deus. E o que está em questão aqui, para a nossa vida hoje, não é vender tudo que temos, não é isso necessariamente que o Senhor Jesus está ensinando de forma geral. Jesus estava dizendo isso para aquele rapaz, para mostrar a ele de que alguém que chegou diante de Deus apresentando todos os seus atos de justiça, eu sigo esses mandamentos desde a minha juventude, mas não era alguém ainda que entregou toda a sua vida, tudo que tem, tudo que é, diante de Deus, na presença de Deus. A questão da nossa vida não está no vender tudo que temos, mas está em pensar, sabe? Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, estamos oferecendo a Deus como uma primazia, com o coração realmente totalmente voltado para Ele. E aí cabe a gente poder pensar em algumas coisas, né? Jesus fala de primazia, e aí acontece algo nesse diálogo de Jesus. Os discípulos ficam perplexos, né? Ficam perplexos, porque o homem, diz o verso 22, ficou desapontado, foi embora triste. E aí, o verso 23 em diante vai nos dizer: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E é muito interessante quando Jesus está dizendo que é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, e isso causar, né, a admiração, a perplexidade dos discípulos. Por quê? Porque o entendimento judeu naquela época, e para a gente entender melhor esse texto, é importante lembrarmos que o entendimento que os judeus tinham naquela época é que alguém que era rico era repleto das bênçãos de Deus. É que alguém que era totalmente rico era uma pessoa que já estava na presença de Deus há muito tempo. E eles baseavam isso em alguns textos do Antigo Testamento, dentre eles Deuteronômio, capítulo 28, entendiam de que a pessoa que possuía bens, riqueza, era alguém que estava totalmente ali diante de Deus e era salvo diante de Deus. E é muito interessante, porque esse jovem rico, ele obedecia os mandamentos e ele entendia, dá para perceber, talvez que a riqueza dele era exatamente fruto da obediência que ele tinha aos mandamentos. E Jesus desmonta isso daí.
Jesus desmonta isso daí, dizendo, não é assim não. É muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, Jesus se volta para os discípulos e diz isso. Os discípulos ficaram perplexos. Os discípulos disseram, não tem condições. E aí Pedro faz uma pergunta crucial a Jesus por esse entendimento. Perplexos, né? Os discípulos perguntaram no versículo 26, né? Perplexos, os discípulos perguntaram, então, quem pode ser salvo? E é muito interessante que Jesus usa uma ilustração no versículo 25, não é? Dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E tem muita gente que quer inventar nesse texto, dizer, não, a agulha era uma porta que tinha em Jerusalém, o camelo era ao passar. E não, Jesus está sendo literal aqui. Jesus está usando dois elementos, um de grande porte, talvez o maior, eu acredito que o maior transporte, não é? O maior transporte que se tinha na época, um camelo, e o menor orifício que se tinha na época, que era o fundo de uma agulha. E Jesus disse, é possível isso acontecer? E o contexto nos explica isso para mostrar que é impossível. É impossível ser salvo. É impossível ser salvo com os nossos méritos. É impossível ser salvo com os nossos atos de justiça. Jesus está dizendo aos discípulos, não. É impossível ser salvo se a primazia que temos não é Jesus. É impossível. Por isso Jesus disse, não tem. Você sabe dizer se é possível um camelo passar por uma agulha? Não, isso não é possível. E aí os discípulos, surpresos com isso, como o texto diz, perplexos, perguntam, quem pode ser salvo? E a resposta não é a minha, mas a resposta é do Senhor Jesus, que ele diz no versículo 27. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível, e é, mas para Deus, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que Jesus está dizendo, então, aos seus discípulos, o que o Senhor já está dizendo em todos os tempos, é de que não é possível para nenhum homem, com os seus méritos, com os seus atos de justiça, com a sua riqueza, com a sua bondade, ser salvo. Só é possível para Deus. Só Deus é quem pode oferecer e nos dar salvação. Não é possível chegar diante de Deus e achar que a gente é bom por causa dos nossos atos. Como eu disse, nós podemos e devemos oferecer a Deus tudo o que temos. E termos bons atos e boas atitudes pelo amor que temos a Deus. Oferecer a Ele, sim. Mas não é isso que nos salva. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. E aí nós começamos a entender... Jesus fala da nossa total incapacidade de entrarmos no reino de Deus pelos nossos méritos, e de que, na verdade, nós entramos no reino de Deus pelos méritos de Deus, pelo que Deus fez em Cristo na nossa vida. Deus, todas as coisas são dele, tudo vem dele, tudo é por ele. E aí Jesus respondeu, né? Interessante, aí eu queria dar uma continuação, porque essa continuação do texto, a partir do versículo 28, me lembra muitas coisas sobre a primazia, sobre o que oferecemos a Deus. Versículo 28. Então Pedro começou a falar, nós deixamos tudo para segui-lo, Senhor. Já pensou isso, irmãos? Pedro diz, nós deixamos tudo, e eles deixaram mesmo. Deixaram literalmente, mas é mais do que isso. Pedro está dizendo, olha, a gente ofereceu a nossa vida ao Senhor. A gente colocou diante do Senhor nossa vida, dizendo que a gente é totalmente dependente do Senhor. Pedro está dizendo, Senhor, a gente deixou tudo. A gente não tem nada em nós que a gente coloque, dizendo, ó, Senhor, a gente pode ainda ser salvo, segurar essa onda aqui com isso, com esse ato, fazer isso. Não, Pedro está dizendo, Senhor, a gente deixou tudo. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixarem casa, conta aí comigo, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca nesse mundo 100 vezes mais casas, olha só, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. E aí fica a pergunta, poxa, o que é que Jesus está então dizendo? Jesus está pedindo para a gente então abandonar nossos pais, abandonar nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossa casa,
não é necessariamente esse abandono, é a primazia. O que Jesus está dizendo é que a partir do momento que a gente entende de que Ele é Senhor da nossa vida, a gente está dizendo, olha, Ele é a pessoa mais importante. Diante dele vão estar minha casa, diante dele vai estar meus pais, diante dele vai estar minha família. Jesus está dizendo, olha, o Senhor está dizendo aos seus discípulos que eles abandonaram, é que agora a primazia, tudo que eles tinham na vida dele, eles ofereciam em primeiro lugar ao Senhor Jesus. É tanto que Pedro tinha sogra, não é? Os discípulos tinham família, não abandonaram seus filhos, não é? Esse abandonar, nós deixamos. Pedro está dizendo, nós, Senhor, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, acima de todas essas coisas, acima dos nossos bens, acima do que temos, do que somos. Nós devemos amar nossos pais, nós devemos amar nossos cônjuges, nós devemos amar nossos filhos, nós devemos cuidar das propriedades que Deus nos deu, mas tudo isso nós temos que colocar dentro do Senhor, dizendo, Senhor, temos tudo isso, mas o Senhor é o primeiro lugar, o Senhor é a primazia, do Senhor é quem vem todas as coisas, não é por essas coisas que eu sou bom. Agora, sabe o que é fantástico nesse texto? Eu queria mais pensar com vocês, talvez para concluir. Eu fico pensando, fiquei matutando. Receberão em troca nesse mundo 100 vezes mais casas, 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, não é? Às vezes com perseguição, como está dizendo aqui, e ainda terão a vida eterna. Como assim receberão? Tem muita gente que usa esse texto para defender uma teologia antibíblica de que, olha, tá vendo, quando você aceita Jesus, você vai ter 100 casas, 100, vai ter mais. Não é isso que o texto está dizendo. Quando a gente bota a nossa primazia diante do Senhor Jesus, nós ganhamos mais pessoas, é verdade. A turma da Igreja Batista Videira são irmãos, nós temos irmãos, pais, mães, e a gente ganha muito mais, não é? Eu tive aqui agora, estou vendo aqui, dei uma olhadinha aqui na lateral aqui para os comentários, estou vendo aqui Zefinha, que é amiga, irmã da igreja lá em Bernardino Batista, e esse final de semana a gente teve oportunidade de estar todo mundo isso, olha, falando glória a Deus aí, então assim, a gente teve a oportunidade de estar com essa turma sentada, e quando estava na segunda-feira mesmo, eu estando bem adoentado, e que eu sentei e vi aquelas pessoas queridas e amadas, eu pensava nesse texto aqui, que o Senhor Jesus realmente nos dá muito mais irmãos, irmãs, propriedades, porque aqueles que estão em Cristo, percebe, não falta mãe, não faltam pais, não faltam irmãos, não falta casa para a gente ficar, não vai faltar alimento, não vai faltar suprimento, não por uma prosperidade antibíblica que muitos ensinam aí usando o nome de Deus, não, mas não vão faltar, porque vão ter sempre irmãos, irmãs, pais, mães, que o Senhor vai nos dando ao longo da caminhada. Eu vejo isso, meus irmãos, no testemunho de tantas pessoas, a turma da Igreja Batista Videira, vi pessoas falando dessa forma com o próprio pastor Aristarco. Poxa, conheci o pastor Aristarco, veio como um irmão, como um pai, com outros irmãos que foram se achegando, e percebe que a gente vai começando a criar aquele vínculo de irmão, de pai, de carinho, de propriedade. Percebe que tomar café, e eu já tomei, olha, por exemplo, já tomei café algumas vezes, já fui com tanto carinho, com tanta liberdade na casa, por exemplo, na casa de Caleb e Jonatas, né? Tomei café com a família deles. E a gente, à medida que essa relação da gente vai aumentando em Cristo Jesus, a gente vai, claro, com a educação que precisa ter e tudo, isso aí são coisas do dia a dia, mas a gente vai ganhando esse carinho e essa liberdade que eu digo que é de irmão, de irmã, de pai e de propriedades. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Não vai faltar, sabe? A gente, quando coloca Deus em primeiro lugar, Deus sim vai suprir a nossa vida com muitas outras coisas. E percebe, por exemplo, nas casas, quando a gente está, mas também no templo, quando a gente se reúne, esse carinho que a gente tem. O que eu quero concluir, então, essa mensagem dizendo que quando nós precisamos manter isso, e é uma disciplina, né? Deus ser a primazia, Deus ser o primeiro lugar de tudo que a gente tem, de tudo que a gente é. Poxa, comprei minha casa depois de muito esforço e muito trabalho. Senhor, a minha casa é bênção,
mas o Senhor é maior e o Senhor é prioridade. Senhor, eu comprei meu carro, estava precisando, tal, um carro, tal, é bênção, mas o Senhor é sempre a prioridade na minha vida. Senhor, consegui passar no concurso público, conseguir construir isso aqui, é importante, mas é o Senhor que é a prioridade em minha vida. Deus é a primazia. E os nossos atos de justiça, que são importantes, cumprir os mandamentos, amar o próximo, ser fiel, enfim, esses são importantes, mas esses atos devem ser fruto desse amor que nós temos pelo Senhor Jesus. Fruto do amor que nós temos a Deus. E tudo que temos e somos, sempre oferecer ao Senhor, porque Ele quer de nós a primazia, primeiro lugar em todas as coisas. Ele quer o primeiro lugar. Isso é uma disciplina, porque nem sempre a gente dá o primeiro lugar a Deus, e às vezes é sem querer. Às vezes a gente, como esse jovem rico chegou, se apresentando diante de Deus, e era mais ou menos, eu consigo. E Jesus disse, não consegue. E nós precisamos sempre chegar diante do Senhor com a primazia, dizer, Senhor, é do Senhor. O Senhor que recebe aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos ajude para que nós possamos oferecer sempre a Ele o primeiro lugar de tudo que nós temos nas nossas vidas, tá bom?